Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Estamos novamente com Ian Proud, ex-diplomata britânico, para discutir as negociações de paz fracassadas na Ucrânia e a continuidade dos envios de armas e sanções. É bom tê-lo de volta. Bom te ver novamente, Glenn. Na verdade, você é a pessoa ideal para falar sobre esse tema, já que esteve lotado na Embaixada Britânica em Moscou entre 2014 e 2019 e era o responsável por aprovar as sanções britânicas contra a Rússia. Então, você tem ótimos insights sobre essa política de sanções, o que elas pretendem alcançar e, novamente, o que estão realmente alcançando. Mas pensei que poderíamos começar com o ponto em que estamos nas negociações, porque ainda parece que estamos muito distantes. Alguns argumentam que as negociações fracassaram, outros apontam que elas nem sequer começaram de fato. Qual é a sua posição? Bem, as negociações duraram cerca de 40 minutos, pelo que entendi, e houve alguma discussão sobre a troca de prisioneiros de guerra e sobre os corpos dos mortos, o que foi uma continuação do que já havia sido discutido e acordado durante as conversas de maio. Houve algumas boas entregas de prisioneiros de guerra e corpos que aconteceram depois disso, mas não houve uma discussão real sobre o conteúdo, no sentido de como realmente romper o impasse no processo de paz, ou em termos de abordar as preocupações da Rússia, especialmente em relação à OTAN e à disposição dos territórios, e assim por diante. Portanto, praticamente não se alcançou nada em relação ao verdadeiro conteúdo das preocupações russas que precisam ser tratadas antes que a guerra chegue ao fim. E o lado ucraniano estava plenamente ciente de que, de qualquer forma, no dia 2 de setembro, o prazo de 50 dias de Donald Trump expiraria, após o qual Trump prometeu impor sanções secundárias massivas à Rússia, especificamente uma tarifa de 100% sobre os países que realmente importam petróleo, gás e outros produtos russos, especialmente a China, mas também a Índia e outros países. Portanto, do ponto de vista ucraniano, eles realmente não precisavam fazer nada, porque chegando o dia 2 de setembro, a Rússia será sancionada de qualquer maneira. Então, por que fazer um avanço nas negociações de paz que poderia atrapalhar as sanções? Esse é um dilema estranho com todas essas ameaças americanas, porque toda vez que eles querem pressionar a Rússia, acabam criando incentivos para que os ucranianos não avancem. Ou seja, como você disse, se vão impor essas sanções devastadoras à Rússia, por que fazer concessões do lado ucraniano ou europeu? Mas quanto ao básico, qual é o formato das negociações? Porque parece que os ucranianos e seus apoiadores ocidentais ainda falam sobre um cessar-fogo incondicional, o que significa não abordar as causas políticas profundas desse conflito, enquanto os russos dizem, não podemos ter um cessar-fogo antes de resolvermos as causas profundas. E a causa profunda, então, seria, imagino, restaurar a neutralidade da Ucrânia. Então, existe um ponto de encontro aí? Ou é simplesmente, sim, é inútil neste momento? It's pointless at this point. Bem, o lado europeu em particular tem resistido a qualquer esforço para realmente abordar as preocupações subjacentes da Rússia. Essa ideia de um cessar-fogo incondicional é completamente irrealista, porque não há nenhum incentivo para que a Rússia busque a paz, especialmente porque as sanções massivas estão pairando sobre eles e parecem se tornar uma inevitabilidade em 2 de setembro. Já passamos por isso antes, é claro. Após o Acordo de Minsk II, em fevereiro de 2015, quando já em março, o mês seguinte ao acordo, o Conselho Europeu decidiu manter as sanções contra a Rússia, condicionando-as à implementação total dos acordos de Minsk. E claro, isso exigia uma ação da Ucrânia. Portanto, isso desestimulou a Ucrânia a agir, especialmente no que diz respeito à devolução de poderes no Donbass, o que tornou as sanções permanentes. E estamos exatamente na mesma situação novamente.
não há incentivo do lado ucraniano. E, francamente, não há incentivos do lado europeu para buscar a paz se isso levar à remoção das sanções contra a Rússia. Então as pessoas precisam dar um passo atrás ao falar sobre um cessar-fogo incondicional. Porque quando se olha para as circunstâncias no terreno, no campo de batalha, o ritmo dos avanços russos acelerou. Há essa incursão no centro de Pokrovsk. Só na última semana, eles fizeram avanços significativos em outros pontos da linha de frente. O que significa um cessar-fogo incondicional? Por que a Rússia concordaria com isso quando está avançando, quando só enfrenta sanções, e quando vê um Ocidente que não tem absolutamente nenhuma intenção de abordar suas preocupações, que é, como você disse, a questão da neutralidade? Parece, quando você fala, que as sanções se tornaram um objetivo em si mesmas. Mas tendo passado um tempo no governo britânico e interagido com outros europeus, o que você acha que está passando pela cabeça deles agora? Por quê? Se estamos perdendo a guerra na Ucrânia, qual é o plano B? É prolongar o conflito o máximo possível? E quero dizer, se não enfrentarmos as causas raízes, a Rússia não vai desistir dessa guerra, a menos que tenha a neutralidade da Ucrânia. E estamos perdendo a guerra. Qual é o plano B aqui? Bem, não tenho certeza se alguém já articulou de fato como seria um plano B. Desde o início de 2015, após o acordo de Minsk II, as pessoas simplesmente apostaram nas sanções como uma opção menos custosa do que uma intervenção militar direta na Ucrânia por tropas ocidentais. E se apegaram a essa posição desde então, apesar de tudo o que aconteceu, apesar de mais de 1 milhão de pessoas mortas ou feridas na própria guerra. Não existe um plano B de verdade. Acho que os líderes ocidentais sabem que caso Zelensky busque a paz em uma posição muito mais fraca do que estava em março de 2022, quando ocorreu a primeira rodada de negociações em Istambul, isso será visto como um fracasso catastrófico da parte deles. Porque, na verdade, a Ucrânia estará em uma situação ainda pior do que naquela época. E eles estiveram falando todo esse tempo sobre uma vitória definitiva contra a Rússia. Na verdade, a Ucrânia saiu perdendo, e na realidade os cidadãos europeus foram empobrecidos nesse processo. Portanto, a alternativa a simplesmente continuar com as políticas fracassadas que vem adotando nos últimos 10 anos é um fracasso catastrófico. E por isso, eles estão apenas empurrando o problema com a barriga, porque não querem enfrentar as consequências políticas disso em seus países. Então a estratégia é empurrar o problema com a barriga, enquanto todos os jovens estão morrendo. Mas há outras coisas que também me deixam perplexo. Sempre que Zelensky fala, ele insiste que precisa se encontrar com Putin, que esse é o único formato razoável. Qual é essa obsessão em se encontrar com Putin? Quero dizer, se as questões principais ainda não foram resolvidas, o que isso supostamente vai alcançar? Você sabe, líderes de Estado geralmente não fazem as negociações diretamente. Bem, quero dizer, Zelensky é um showman e ele quer seu momento de teatro para se exibir diante de seus financiadores ocidentais. E você sabe, mostrar que de alguma forma está humilhando Putin, que há algum tempo diz que não reconhece Zelensky como líder legítimo da Ucrânia, porque as eleições não aconteceram desde maio de 2024. Então acho que para Zelensky, ele vê isso como seu momento de ser visto como um estadista global, encontrando-se com Putin e, de alguma forma, humilhando Putin. Mas não está claro como ele poderia fazer isso, porque a Ucrânia está perdendo a guerra. Zelensky está, como vimos, perdendo popularidade na própria Ucrânia. E do lado russo, eles gostariam que, para os líderes se encontrarem, algum trabalho prévio fosse feito sobre os tópicos a serem discutidos. Sabe, neste momento, se ainda nem passamos da discussão sobre a entrega de prisioneiros e a devolução de corpos, então, na verdade, Putin não vai se reunir até que haja uma pauta adequada na mesa.
E isso incluiria a neutralidade e também questões sobre, você sabe, como o status dos territórios é reconhecido. Sem algum trabalho preparatório feito para chegar mais perto de um ponto em que eles possam encontrar um acordo, por que o lado russo iria querer se reunir? Claramente, líderes se reúnem quando 95% de um acordo já foi alcançado e eles precisam resolver juntos as questões finais, mais complicadas. Não estamos nem perto desse ponto. Nem sequer estamos falando sobre a neutralidade da Ucrânia. Sabe, sobre o que eles discutiriam? Eles se reuniriam e Zelensky diria, bem, nunca vamos abrir mão da OTAN. E Putin diria, bem, ok. Quero dizer, sobre o que eles discutiriam se esse trabalho não tivesse sido feito. If that work hasn't been carried out. Bem, parte dessa encenação, como você chamou, parece funcionar, porque houve uma certa mudança de narrativa nos Estados Unidos. Alguns meses atrás, quando houve aquela grande discussão no Salão Oval, vimos que Zelensky foi culpado por se recusar a conversar com os russos. Mas agora, com esse teatro, ele quer se encontrar com Putin. Ele quer o fim da guerra. E fim da guerra agora foi traduzido como cessar-fogo incondicional, o que, imagino, tiraria toda a pressão sobre a Ucrânia e os europeus para fazerem qualquer concessão desde o início. Mas parece funcionar, porque agora o establishment político e midiático parece conseguir empurrar a narrativa de que, bem, veja, Zelensky quer a paz, ele está pedindo um cessar-fogo, enquanto Putin não quer a paz, porque quer abordar as causas políticas da guerra. Então, você acha que Trump está comprando essa ideia? Ou ele também está jogando um jogo? Porque no início de sua presidência, ele realmente parecia reconhecer, e mencionou pelo menos em 2 ocasiões, que a expansão da OTAN foi a causa da guerra. Então, como voltamos ao cessar-fogo incondicional, que seria quase uma capitulação para a Rússia? Bem, o cessar-fogo incondicional é uma linha muito mais impulsionada pelo lado europeu do que pelo lado americano, na minha opinião. Acho que, na verdade, os americanos provavelmente estão bastante cientes de algumas das tensões latentes dentro da própria Ucrânia e têm desempenhado esse papel um pouco no meio do caminho, sabe, entre a Rússia e entre a Europa e a Ucrânia. Já que, para fins dessa discussão, Europa e Ucrânia são basicamente uma unidade só. Acho que os americanos sabem dos desafios que o Zelensky está enfrentando em relação à sua posição interna neste momento. Mas, incapazes de superar a intransigência do lado europeu, os americanos estão apenas jogando um pouco de jogo de espera aqui. É assim que vejo a situação. Me preocupa que Trump tenha sido pressionado a apoiar essa abordagem de sanções secundárias, que acredito que só vai acabar prejudicando os próprios Estados Unidos. Assim como aconteceu com as tarifas comerciais de Trump no início deste ano, das quais ele teve que recuar. Quero dizer, Trump realmente não parece ter uma estratégia clara no momento. Mas não acho que ele esteja alinhado com a linha completamente irrealista de cessar-fogo incondicional que os europeus e Zelensky estão adotando. Mas acho que, novamente, ele se vê impotente para intervir e fechar um acordo, como fez, para ser franco, em 2017, depois que assumiu o poder pela primeira vez em seu primeiro mandato. Então o Trump veio com essa ameaça. Putin teria que aceitar um cessar-fogo em até 50 dias, o que seria 2 de setembro. Caso contrário, haveria essas sanções contra a Rússia, que incluiriam sanções secundárias de 100%. Ou seja, China, Índia, Brasil, qualquer um que negocie, principalmente energia, com a Rússia, seria atingido. Acho que tenho 2 perguntas. Quão provável você acha que é que esses países vão se permitir cortar relações com a Rússia se não fizeram isso nos últimos 3 anos? E também você acha que o Trump realmente imporia essas sanções? Ou isso é só bravata? Acho que é mais um exercício de empurrar o problema com a barriga. Acho que isso realmente coloca Trump em uma posição muito, muito difícil, porque ele se colocou em um ultimato aqui, para ser franco. E se ele olhar para trás,
apenas desde a primavera deste ano, seu esforço para realmente pressionar a China com tarifas comerciais massivas não funcionou de fato. Os americanos foram forçados a recuar, e um número crescente de economistas americanos está preocupado com a ameaça à economia doméstica dos Estados Unidos apenas daquela primeira rodada de tarifas comerciais no início deste ano. Então a ideia de que ele pode agora voltar e de repente impor tarifas de 100%, além do que já existe sobre produtos chineses, é um pouco fantasiosa. Acho que Trump permitiu ser encurralado nessa questão, e isso coloca em uma posição muito difícil. Mas quero dizer, acho que o que vimos são, na verdade, eventos bastante separados das tarifas, bastante separados do que está acontecendo na linha de frente, tomando um rumo diferente de qualquer forma, por meio desses protestos que vimos na Ucrânia na última semana, pelo endurecimento do Zelensky contra opositores políticos, pelo aumento da pressão sobre ele. Então acho que, na verdade, parte da pressão agora está voltando para o Zelensky, ironicamente. Na semana passada, antes dos protestos em Kiev, eu achava que acabaríamos numa situação em que os russos continuariam lutando até 2026. Porque, sabe, nenhuma sanção, nenhum apelo por cessar-fogo incondicional realmente os motivaria a mudar de estratégia no momento em que estão vencendo. Agora acho que, na verdade, os acontecimentos na Ucrânia podem potencialmente levar ao fim da guerra a acontecer antes disso. Bem, as pessoas geralmente consideram dois caminhos, ou uma derrota no campo de batalha, ou um colapso político em Kiev. Ambos parecem ser perspectivas possíveis, mas ao analisar a possibilidade de um colapso político, muitos obviamente veem Zelensky como um grande obstáculo para a paz, já que ele meio que se colocou nessa posição extremamente maximalista. Mas o que está acontecendo agora ao redor de Zelensky? Por que ele criou essas enormes instituições anticorrupção? Basicamente o que os Estados Unidos implementaram para evitar que a Ucrânia desviasse o dinheiro. E agora parece que sua imagem foi permanentemente manchada no Ocidente. Nunca vimos manchetes assim antes. Você acha que isso será aproveitado para substituí-lo por alguém como Zaluzhny? Acho que isso foi um grande alerta para o Ocidente, e já era esperado há muito tempo. Quero dizer, todo presidente ucraniano desde a independência em agosto de 1991 teve uma sombra de corrupção ao seu redor, certo? E Zelensky não foi diferente. Na verdade, desde 2019, alegações de corrupção contra seu círculo próximo têm circulado. O Tribunal Europeu de Contas produziu um relatório bastante condenatório em 2021 sobre o que eles chamam de grande corrupção na Ucrânia. O jornal The Guardian, em 2023, também publicou um relatório contundente sobre o círculo íntimo de Zelensky. Mas eu acho que um dos problemas é que, na verdade, a grande mídia em geral, e os políticos ocidentais em particular, meio que ignoraram isso como se fossem apenas pontos de discussão do Kremlin, assim como ignoraram histórias sobre o transporte forçado de jovens ucranianos, obrigados a ir para a linha de frente, espancados nas ruas e colocados à força em micro-ônibus. Qualquer crítica ao Zelensky foi meio deixada de lado, como se fosse algo muito inconveniente. E agora aconteceu algo que realmente foi impossível para eles ignorarem. Então pessoas como a von der Leyen tiveram que se pronunciar. Políticos alemães, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha e, como você disse, veículos da grande mídia ocidental. Quero dizer, The Spectator e Matthews chegaram a dizer que Zelensky deveria renunciar, o que é algo notável, vindo de um veículo de mídia tradicional britânico. Isso foi um grande alerta, porque depois de protegerem Zelensky por tanto tempo, os políticos e jornalistas europeus não podem mais ignorar isso. E claro, o que eles veem e temem é que seus cidadãos, que foram alimentados com propaganda de que Zelensky é esse grande cavaleiro de armadura brilhante num cavalo branco, na verdade é tão corrupto e falho quanto qualquer um que veio antes dele.
E isso representa um enorme desafio político para esses políticos europeus em seus próprios países. Na Alemanha, com a ascensão do AfD, na França, com o reagrupamento nacional, no Reino Unido, como já vimos antes, e na Europa Central, com esses partidos, especialmente a Hungria, que vem dizendo há algum tempo, afinal, por que estamos apoiando esse regime corrupto na Ucrânia, que está nos empobrecendo e nos arrastando cada vez mais para a guerra? Essa questão agora paira fortemente na mente de muitos europeus comuns que foram empobrecidos por essa guerra. E eu acho que esse é um grande desafio que pode, em última análise, derrubar a base de poder que esteve envolvida nessa guerra por tanto tempo. Tenho a impressão de que esse é um dos principais defeitos dessa guerra, porque ela se torna tão guiada por narrativas que as elites europeias, tanto políticas quanto da mídia, deixam de enxergar a realidade como ela é. Também percebo que, sempre que alguns fatos são apresentados, como as enormes perdas que os ucranianos estão sofrendo, o que é bastante importante se você quiser ter algum pensamento estratégico sobre para onde estamos indo a partir daqui. Mas quando você diz isso, é visto como, bem, a que narrativa isso pode servir? Então, a preocupação passa a ser, bem, isso vai reduzir o apoio público à guerra se houver muitas baixas ucranianas. Então isso é um ponto de vista russo. Não podemos levantar essa questão. Se você argumenta que as sanções não estão funcionando, bem, agora você está reduzindo a confiança nas sanções. Isso também é um ponto de vista defendido pela Rússia. Então, meio que nos desconectamos completamente do mundo real. E eu acho que muita gente construiu toda a sua legitimidade política em permanecer fiel a essas narrativas. Mas a pergunta para mim sempre foi: o que acontece quando essas narrativas estão desmoronando? E parece que isso faz parte do que está acontecendo agora. Quero dizer, depois de todas essas manchetes, a porta não está aberta para outras críticas a Zelensky. De repente, você espera que os jornais agora passem a noticiar sobre prisioneiros políticos, os protestos contra o alistamento, as conscrições. Bem, eu acho que houve uma mudança de tom. Se isso vai levar a alguma mudança radical, não tenho certeza de que necessariamente vá. Sempre que você lê algum desses relatórios críticos sobre o Zelensky, eles sempre vêm cheios de ressalvas. Se você lê, é sempre, bem, sabemos que a Rússia é ruim e que tudo é culpa do Putin. E há muitas ressalvas nesses artigos. Não vejo que tenha havido uma mudança generalizada. Até onde eu sei, não há nenhuma reportagem sobre bossificação na grande mídia ocidental. Não vejo nenhuma possibilidade de isso mudar. Como você disse, não houve uma divulgação honesta sobre o número real de baixas ucranianas na guerra. Porque isso, como você mencionou, é considerado um argumento do Kremlin. E as pessoas continuam dizendo que as sanções são o único caminho para vencer. Então, não vejo uma mudança radical acontecendo. Mas acho que cada vez mais, políticos e jornalistas estão se tornando mais céticos. E, na verdade, seus eleitores vão começar a fazer mais perguntas e exigir a verdade mais do que aconteceu, francamente, nos últimos 10 anos. E isso só pode ser um sinal encorajador. Sim, esse é um bom ponto. Na verdade, já vi em alguns artigos que sim, isso pode ser mais autoritário. No entanto, é um precedente de tempos de guerra, então a culpa é do Putin. Mas, ao mesmo tempo, você mencionou que também existe a possibilidade das linhas de frente desmoronarem. E isso definitivamente, como você disse, Pokrovsk é provavelmente o melhor exemplo. E há muitos outros exemplos em que os russos chegam a áreas bem fortificadas, com dentes de dragão e trincheiras profundas. Mas não há ninguém lá. E eles simplesmente passam direto por tudo. E quanto mais rápido os russos conseguirem avançar, mais essa capacidade de manobra permite que eles contornem as áreas fortemente defendidas. Isso permite que eles cerquem grandes números de tropas para capturar ou matar. Então parece ter esse efeito bola de neve.
onde as coisas vão de mal a pior, muito mais rapidamente. E então, é claro, o moral está caindo. Dá para ver as peças caindo. Mas como você vê esse desenvolvimento na linha de frente? Você acha que as armas que os Estados Unidos querem enviar podem estabilizar a linha de frente? Porque Trump agora está enviando armas. Ele argumenta que está apenas vendendo, mas isso não parece ser totalmente verdade. Mas independentemente disso, que tipo de armas o Ocidente pode enviar e até que ponto sua eficiência ou propósito poderá mudar alguma coisa? Bem, os americanos e os europeus têm enviado armas desde o início da guerra e até mesmo antes dela, e isso realmente não mudou a situação no terreno. Acho que se Pokrovsk cair em algum momento nos próximos 1 ou 2 meses, isso terá um impacto psicológico enorme para o lado ucraniano na guerra, e acredito que isso pode ser outro fator decisivo que aumente ainda mais a pressão sobre Zelensky. Quero dizer, falando sobre a quantidade de armas, quando bilhões e bilhões de dólares em armamentos foram gastos, sem nenhum ganho evidente para o lado ucraniano, não parece realmente ser. Sabe, a questão parece ser, em que momento alguma perda estratégica no campo de batalha muda tanto a mentalidade na Ucrânia, que somada ao crescente autoritarismo de Zelensky, as pessoas começam a exigir uma mudança antes que todo o Donbass seja perdido ao longo do próximo ano. E acho que esse golpe psicológico pode, de fato, ser muito, muito significativo diante do que aconteceu na Ucrânia na última semana. Acho que Zelensky vai encontrar o terreno cada vez menos firme sob seus pés politicamente na Ucrânia nos próximos meses. E o que está acontecendo em Pokrovsk, o ritmo acelerado dos avanços russos, que você pode ver todos os dias no mapa ao vivo do Instituto para o Estudo da Guerra, vai começar a cobrar seu preço. E como eu disse, os cidadãos ocidentais vão começar a perguntar, bem, por que continuamos enviando armas se eles estão perdendo tão feio? Não podemos simplesmente buscar a paz? Por que não podemos ter paz? Qual o problema em ter paz? Eles estão perdendo. As sanções não estão funcionando. Certamente já deve ser hora de acabar com isso. Quero dizer, essa é uma pergunta que mais pessoas vão fazer à medida que são alimentadas com a propaganda de que, bem, no final vamos vencer e tem que haver um cessar-fogo incondicional, o que é completamente ilusório. Isso me leva à minha última pergunta, que é todo o esforço para manter essa situação, enfraquecendo ainda mais a Rússia. Os europeus parecem comprometidos em continuar com essas sanções. Recentemente, tivemos essa 18ª rodada de sanções anti-Rússia. Parece estranho perguntar se isso fará alguma diferença em relação às 17 anteriores. Mas para onde eles vão a partir daqui? Eles ainda têm algo significativo para sancionar? Ou as sanções vão se tornar mais arriscadas ao mirarem navios russos? O que, como sabemos, poderia resultar em um confronto militar real? Para onde você acha que os europeus, incluindo os britânicos, vão a partir daqui? Porque parece, me corrija se eu estiver errado, que até mesmo alguns dos mais radicais no campo anti-Rússia, seja Starmer ou Macron, diminuíram um pouco a retórica ultimamente. Não ouvimos tanto sobre caças britânicos sobrevoando a Ucrânia ou tropas francesas estacionadas na Ucrânia. Algumas pessoas estão recuando ou... Como você está interpretando a situação? Não tenho certeza se eles estão voltando atrás, acho que estão apenas suavizando o discurso. Na verdade, acho que eles não sabem o que fazer. Ontem, na mídia, nosso secretário de Defesa disse que tropas britânicas lutariam por Taiwan, sendo que não conseguimos nem enviar 10.000 soldados para a Ucrânia. Então, sinceramente, acho que a ideia de que eles têm um plano claro para isso, eles estão encarando a derrota de frente e tentando descobrir como apresentar isso aos eleitores, que tiveram que suportar cortes em serviços públicos, ou pelo menos a ameaça desses cortes, enquanto gastamos bilhões na Ucrânia sem nenhum benefício. Eles estão cada vez mais preocupados agora com as consequências políticas internas desta guerra, eu suspeito,
mais do que com a própria guerra. E acho que é isso que vai mudar o rumo das coisas, porque eles estão percebendo que essa política em relação à Ucrânia foi, na verdade, um desastre e que estão perdendo e continuarão perdendo nas pesquisas. Se tivessem algum senso político, pressionariam para acabar com a guerra agora mesmo e estabeleceriam um diálogo adequado com a Rússia. Mas não vejo nenhum desejo de fazer isso em Bruxelas ou em Londres. Acho que eles estão à deriva, apenas esperando para ver o que acontece, empurrando o problema com a barriga. What happens next? Kicking the can down the road. Desculpe, vou ter que acrescentar mais uma pergunta. Você vê alguma semelhança por trás disso? Porque essa ideia britânica, eu vi isso na Grã-Bretanha, e a Austrália lutaria contra a China, parece muito, muito estranha. Essa é uma retórica que deveria ter sido levada muito a sério em meados do século XIX, mas nem tanto agora, na porta da China, com essa nova e poderosa China. Isso é apenas a Europa falhando em encontrar seu lugar em um mundo multipolar? Porque, como você disse, há caminhos para a paz aqui, há possibilidades. Parece que o interesse nacional também seria diminuir um pouco esse tom, especialmente agora com essas economias mais intensivas em energia e a introdução da IA. Realmente poderíamos nos beneficiar de uma parceria com países como a Rússia, mas os interesses nacionais raramente são abordados hoje em dia. Como você vê alguma explicação abrangente para o que está acontecendo com a Europa atualmente? Porque parece que todas as nossas políticas se tornaram apenas um exercício de autossabotagem. Bem, a política externa começa e termina com a política interna e com os interesses nacionais. Como já disse muitas e muitas vezes, trata-se de integridade territorial, segurança do seu povo e prosperidade econômica. Acho que o que aconteceu na Europa nos últimos 10 anos, na verdade desde que a crise da Ucrânia começou, é que eles perderam o foco em quais são seus interesses estratégicos centrais. O projeto europeu surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde, ao abrir a colaboração econômica, social e cultural, permitimos uma maior abertura e circulação entre os cidadãos das diferentes nações da Europa, de forma a reduzir as tensões e diminuir a possibilidade de voltar a ter guerras no continente europeu. Essa foi uma fórmula muito bem sucedida. Pessoalmente, não acredito que os americanos tenham garantido a paz europeia. Acho que isso aconteceu de forma orgânica, com as pessoas sendo mais abertas, comercializando e interagindo umas com as outras. Mas, infelizmente, tanto a União Europeia quanto o Reino Unido passaram a adotar a ideia de que, na verdade, precisamos focar em ter uma agenda de política externa aqui, e uma delas é conter a Rússia. E não há realmente um argumento claro e convincente de interesse nacional ou interesse estratégico central para fazer isso, porque a Rússia não representava uma ameaça real à Europa continental antes do início da crise na Ucrânia no final de 2013. Mas, na verdade, essa política antagônica tornou-se cada vez mais autorrealizável e autossustentável na Europa, e está, na verdade, corroendo os interesses estratégicos centrais da Europa, que são a segurança dos cidadãos, a prosperidade econômica do bloco e coisas desse tipo. Então as pessoas perderam totalmente o distanciamento em relação ao objetivo estratégico que estão tentando alcançar nesta guerra. E, na verdade, elas precisam voltar ao básico. Como podemos ter uma comunidade econômica, social e cultural que também nos permita engajar com parceiros mais amplos da Eurásia? Não apenas a Ucrânia, mas também, sabe, com a Rússia e outros países, para o benefício de todos os nossos cidadãos. Isso será uma maneira muito melhor de garantir a segurança deles no futuro, sua prosperidade econômica e coisas desse tipo. Acho que só precisamos voltar ao básico dessa fórmula econômica, social e cultural e deixar de lado as questões do Tratado de Lisboa, como a União Europeia ter seu próprio chefe de política externa e esse tipo de bagagem. É necessário repensar fundamentalmente as instituições da Europa, ou corre-se o risco de o projeto da União Europeia desmoronar. Sim, algo mudou na União Europeia, eu acho, depois da Guerra Fria. Porque após a Segunda Guerra Mundial,
parecia que dentro da comunidade europeia havia essa ideia de buscar segurança com os outros membros, parte do clube, em vez de contra eles. Então os franceses buscariam segurança com a Alemanha, não contra ela. Acho que muitas vezes, como realistas políticos, talvez subestimemos o valor disso ao olharmos excessivamente, talvez para instituições como a OTAN, e claro, para a pacificação pelos Estados-membros. Mas ainda assim, nos anos 90, minha esperança era que isso fosse estendido também aos russos. O princípio da segurança indivisível, de que teríamos segurança com eles, não contra eles. Mas você vê a retórica mudando de forma bastante dramática nos anos 90, em relação ao que significava segurança. De repente, era segurança contra os não-membros do clube, não com eles. Acho que é isso que estamos vendo agora. E claro, depois do colapso da União Soviética, tratava-se de segurança, com as antigas partes da União Soviética que não incluíam a Rússia. Daí surgiu o programa da Parceria Oriental, que levou à cúpula de Vilnius no final de 2013 e aos protestos da Maidan, que aconteceram depois disso. Acho que esse é um problema real aqui. Meio que perdemos de vista o que realmente estamos tentando alcançar. Isso é uma retórica interessante. Já nos anos 90, o que os russos diziam era exatamente a mesma coisa. Se vocês tentarem trazer nossos vizinhos para o clube europeu, mas não a nós, vocês criam linhas divisórias. Isso vai reviver a lógica da Guerra Fria, e teremos conflito. E o pior de todos os países será o grande e intimamente próximo país da Ucrânia. Essa era toda a premissa, e é meio que bem, temos que testar essa teoria. O que acontece se você tentar trazer apenas os ucranianos e não a Rússia? Bem, então você traça novas linhas divisórias, recria a lógica da Guerra Fria, instiga conflito militar, e aqui estamos nós. E o outro ponto é claro, que as pessoas subestimam a complexidade do diálogo dentro da própria União Europeia antes dessa mudança inspirada pelo Tratado de Lisboa, em direção a uma maior politização e militarização, por assim dizer. Quero dizer, franceses e britânicos, historicamente, tiveram uma relação muito complexa e muitas vezes difícil. Você vê isso agora mesmo com a crise migratória e os barcos, França e Alemanha, Reino Unido e Alemanha. Mas a União Europeia permitiu que todos nós ocupássemos a mesma tenda e realmente conversássemos sobre questões de interesse comum, interesse econômico comum, interesse social e cultural comum, o que de fato teve um efeito bastante moderador sobre algumas dessas tensões históricas entre nossas nações. Quando você tira isso, quando o Reino Unido sai e quando a França, possivelmente nos próximos 5 a 10 anos, também sai, a perspectiva de paz na própria Europa se torna, na minha opinião, algo realmente preocupante. Ian, thank you so much for your time. Então Ian, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que da próxima vez tenhamos algo mais positivo. Agora, parece que estamos entrando nas etapas finais, se não estou enganado. Não podemos continuar assim por muito mais tempo. As linhas de frente, estamos ficando sem ucranianos e estamos ficando sem armas. Então essa guerra por procuração vai, acho eu, chegar ao fim, mais cedo ou mais tarde. Sim, pode se estender até 2026, não sei. Eu teria preferido ver um acordo político. Acho que todos os lados, inclusive os russos, teriam se beneficiado muito com isso. Em vez dessa paz feia, que parece ser o que vamos ter agora com a vitória russa, que então vai simplesmente ditar os termos. Aí está. Poderia ter sido muito, muito diferente se tivéssemos encerrado em março de 2022. Concordo. Então é isso. Obrigado novamente. Desculpe por todas as perguntas de última hora. Tudo bem. Sempre ótimo conversar, Glenn. Obrigado.